que é o nosso decano. Né? Quer ela primeiro? Olha, eu vim preparado para ouvir, né? Não para falar sobre essas questões. Né? Eu acho que é um esforço muito interessante, mas eu queria fazer 2 ou 3 comentários. Essas recomendações, algumas delas, elas são, digamos, mais ou menos óbvias, e algumas estão andando. Né? Por exemplo, as recomendações referentes ao IEA, elas estão andando, né? Não tem nada de novo. Né? Para isso o IEA foi criado. Né? E outro dia, o reitor, ele me disse que ele estava esperando que o IEA se tornasse um think tank da sociedade brasileira. Do que está ocorrendo aí no país. É isso mesmo. Agora, o comentário quanto à internacionalização, também não tem muito para falar, não, porque isso está ocorrendo por 2 razões. Em primeiro lugar, porque a FAPESP fica fornecendo dinheiro e insistindo muito nisso, e acabou virando uma espécie de prestígio. Né? O sujeito não se enturma com a Universidade de Grenoble, ou com a Universidade de Princeton, etc. Ele não é nada. Né? Então, ficou uma coisa... Está andando. E o que eu acho que eu não encontro no documento é porque eu já queria contribuir. Né? E aí você já me conhece há mais de 30 ou 40 anos. Né? Os comentários são críticos construtivos. Né? E é que a universidade não vai melhorar se os professores não forem melhores. Viu? Se não houver líderes dentro dos diversos departamentos, ela não vai melhorar. É claro que a burocracia pode ajudar, porque aí tem dinheiro da FAPESP e de outros órgãos aí, CNPq, CAPES, etc. Mas a carga principal está aqui dentro mesmo. Né? É por isso que tem departamentos bons e departamentos ruins. Né? Tudo que vocês falaram, eu estava escutando o que vocês falaram, tudo isso já foi cumprido pela Exalc. A Exalc é uma das 5 melhores escolas de agronomia do mundo, em qualquer ranking internacional. Então, nós não precisamos inovar muito. Né? Nós temos que ver o que a Exalc fez para ficar tão boa. Né? E ela ficou boa porque ela tinha essa primeira leva de professores estrangeiros que estabeleceram critérios elevados. O Instituto de Física, que é um dos bons institutos da universidade, também, porque os padrões são muito elevados. Sabe, eu fui da primeira turma, mas foi logo das turmas seguintes que eu fui aluno. Aí você tem que se medir pelo professor Schemberg, pelo professor Levatag e por outros. Isso ficou. Então, lá dentro do Instituto de Física, não é mesmo? E na Exalc também, você não é nada se você não for uma pessoa boa. O que significa uma pessoa boa? É uma pessoa que, pelos padrões normais, publica trabalhos e os trabalhos têm impacto. Não é mesmo? Mas em ciência é difícil definir. Cientista bom é cientista bom. Não tem como definir. A gente tenta medir de um jeito ou de outro, mas são os instrumentos de medida muito complicados. Né? Sabe, eu provavelmente fiquei conhecido dentro da universidade porque eu resolvi medir o que vocês estavam fazendo, né? Com resultados que alguns consideram desastrosos. Eu acho que provavelmente a melhor coisa que eu fiz como reitor da Universidade de São Paulo. Né? O que vocês estão fazendo? É a pergunta que eu faço. Né? É mesmo? Aí eu pego o anuário da universidade e vejo, olha, tem um departamento lá na Faculdade de Educação, sei lá onde, que nos últimos 10 anos não fez praticamente nada. Né? Aí você conversa com as pessoas e diz, mas escuta, você tem um emprego ótimo, não é? Você tem garantia funcional, ninguém é demitido aqui, é para sempre, tem 3 meses de férias, não é mesmo? Tem aposentadoria integral, que é uma coisa rara, etc. E tal. Então você tem uma responsabilidade de fazer coisas interessantes, úteis, né?
com os alunos, ou de graduação, ou de pós-graduação. Em alguns departamentos não dá, viu? Há uma publicação que eu fiz há cerca de 2 anos atrás, não é há 30, não. Chama-se, no aniversário, no 80º, quando a universidade fez 80 anos. Não é mesmo? Foi uma experiência muito frustrante, viu? Porque ela fez 80 anos. E o reitor me pediu para fazer uma análise, uma reflexão sobre os 80 anos. Eu fiz uma coisa muito simples. Eu escrevi uma carta para os diretores de todas as unidades. Que era uma carta de 3 parágrafos. Alguns de vocês devem ter visto essa carta. Eu disse, escuta, eu queria saber o que vocês estão fazendo. Quer me contar o que vocês estão fazendo? Em graduação, pós-graduação, em pesquisa. 1/3 dos diretores não entendeu a pergunta e não sabiam responder. Um dos diretores me respondeu, dizendo, nós estamos dando os cursos que estão fixados no calendário curricular. Aí eu tive uma discussão com ele, forte. Alguns de vocês já tiveram essas discussões comigo ao longo dos anos. Eu respondo. E eu disse, e aí? Ele disse, escuta, a sua pergunta é relevante, você não terá que se meter, né? Nós temos autonomia, etc. e tal, tudo, né? Então, eu acho que várias das coisas que vocês falaram aqui são inatingíveis, né? Esse negócio de obter melhor status, etc. e tal, tudo. Não adianta falar sobre isso, né? Parece esses candidatos à presidência, né? Quer dizer, você tem que ser pragmático. O que você vai fazer no dia seguinte? No dia seguinte, nós temos que produzir mais ciência e que tenha o maior impacto. O que há que a gente vivendo dentro da universidade, eu vivi a minha vida toda dentro da universidade, mas eu passei períodos fora da universidade, nos lugares interessantes, né? Em que eu consegui ver o mundo de fora da universidade. Entende? E a universidade tem componentes que são, para quem olha de fora, elas são fortemente corporativistas, né? Esse problema aqui, eu acho que faltou aqui. Quer dizer, vocês olham a universidade pelo lado do suprimento. Acontece que a sociedade brasileira tem pouca demanda pelo que nós fazemos. É um dos problemas, é o problema que me angustia agora. É o problema da FAPESP também, ou da FINEP, etc. São instituições que elas são boas para o suprimento, quer dizer, para produzir, para oferecer coisas, fazer programas, etc. Bom, demanda tem muito pouca. Demanda industrial é baixíssima. Eu me lembro, você sabe, a FAPESP tem uns programas interessantes. Ela tem o melhor programa de startups que tem aqui no Brasil. Nós apoiamos startups à esquerda e à direita, não é mesmo? Mas são startups, são coisas pequenas, né? Mas eu, numa ocasião, fui no jantar com esse vice-presidente da Fiesp, que é o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, coisa assim, Steinbruch, coisa assim. Eu falei para ele, ele perguntou, como é que vai ainda a FAPESP? Eu estava na FAPESP ainda, nessa ocasião. Eu disse, olha, vai muito bem, nós estamos apoiando startups. Vocês nunca pediram nada, a Fiesp nunca pediu nada para nós, né? Nós não precisamos de nada, viu? A gente compra tecnologia, etc. Não quero saber de vocês. Tá, ou seja, vocês precisam ver como é que a sociedade olha para vocês. É por isso, eu vou concluir, é por isso que a autonomia que nós conquistamos em 1988, com colegas, o Ernei, um deles, o reitor, e outros, mesmo, ela permitiu, foi um instrumento poderoso para você dizer, olha aqui, vocês nos dão uma cota de dinheiro e nos permitem fazer planos duradouros, planos que possam ter duração. Quer dizer, nós vamos ficar independentes das flutuações de governo, vem governo, vai governo, corta verbas, etc. Isso nós conseguimos. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Não é mesmo? O resto está conosco mesmo, viu?
E olhem esses 30 anos, já fez 30 anos que a autonomia financeira foi instalada em São Paulo. Ela permitiu um planejamento e permitiu essa magnífica universidade que vocês têm aqui, onde 1/3 tem o problema que eu acabo de mencionar. Não é mesmo? E agora fica todo mundo pedindo mais dinheiro. Olha do lado de fora, viu? Não é mesmo? E que tem problemas da segurança, tem problemas da saúde. Não é mesmo? Essa ideia de pedir mais dinheiro para o governo, ela é uma ideia antipatriótica, viu, realmente. Né? Eu acho que vocês precisariam olhar a universidade de fora e olhar um pouco para a demanda. Viu? Eu acho que o documento é muito centrado no suprimento e melhorar o suprimento. Eu acho que essas ideias do curso de ciências moleculares são interessantes, não é mesmo? Mas precisa fazer como experiência, viu? Eu fico encontrando esses capitães de indústria aqui no Brasil, diretores de banco e tudo, eles vieram todos da Escola Politécnica e da Faculdade de Economia, que são uma máquina de produzir gente competente na tecnologia atual. Não é mesmo? São boas máquinas. Não é mesmo? E é claro que dentro da universidade nós temos que pensar no futuro. Não é mesmo? Mas eu acho que a autonomia ela foi essencial, mas ela não foi suficientemente bem usada, viu? Eu acho que vocês deviam ousar um pouco mais, viu? Não é mesmo? E esses conselhos gerais aqui, pelo amor de Deus, né? Parece campanha presidencial, não é mesmo? Deixa eu provocá-los, porque eu vou ler 2 ou 3. Realmente, eu acho que vocês não devem fazer isso. As recomendações eu acho ótimas. Eu não mexeria uma palavra, mas olha, vocês estão fazendo, eu acho que não está adicionando, não é preciso fazer nada mais do que vocês estão fazendo. E essa ideia que o reitor falou outro dia comigo, provavelmente deve ter falado com vocês, de fazer coisas para o país, eu acho ótimo. Eu acho que devia ter um grupo de trabalho aqui para propor como é que a gente vai fazer com a Previdência. Não é mesmo? Aí com gente do ramo, né? Com os economistas que tem aqui, não políticos que têm agendas as mais variadas possíveis. Né? Então, propostas plausíveis e viáveis. Recomendações internacionais. Afirmar e consolidar sua presença e atuação em organizações internacionais. Olha, você tem que ser bom, viu? Se você descobriu alguma coisa importante aqui lá na Escola Paulista de Medicina, aí você vai ter sucesso, viu? Senão o nosso pessoal vai nesses congressos, onde vão 1000 pessoas, né? A gente fica nas bordas lá tomando cerveja de noite, né? É uma recomendação que não... Agora, as nacionais. A USP, dada a sua presença destacada nas classificações dos cursos de pós-graduação, em cooperação com a FAPESP, deve assumir um papel representativo nas reformas, tanto na CAPES e no CNPq, como em outras agências de fomento da ciência e tecnologia, capacitando-as a atualizar seus parâmetros e processos. Então, como é que você faz isso, né? Fala para o reitor, né? O reitor é o único que conversa com esse pessoal. E provavelmente não vai adiantar nada também, né? Porque falar com a FINEP não adianta nada, porque o orçamento da FINEP foi cortado por um fator 2 ou 3, né? Depois, a direção superior da USP, com o apoio dos conselhos e demais colegiados, deve tomar a iniciativa de convocar um grupo diferenciado de empresas, de representantes do Poder Legislativo e Executivo, com o objetivo último de criar um Fórum Permanente de Educação, Ciência e Tecnologia. Existe aqui em São Paulo, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, um fórum que deve ter mais de 100 pessoas. Há uns 2 ou 3 anos eu fui numa dessas reuniões. Elas são completamente inúteis. Porque o fórum fica conversando, né? Os industriais dizem que precisa mudar o ICMS, que não sei o quê. É uma conversa... Eu acho que se alguém quiser fazer alguma contribuição, precisaria dizer quais seriam as missões do fórum, né?
que o fórum vai fazer. Depois, recomenda-se que a USP se empenhe decisivamente na promoção de maior interação com a sociedade mediante iniciativas e ações concretas e de grande impacto local e nacional. Isso é o que a gente chama de amor de mãe, né? Quer dizer, ninguém vai discordar disso, né? Não é mesmo? Como é que você faz isso? Né? Não é mesmo? De modo que depois tem as coisas mais internas. As coisas mais internas acho que são boas. Eu iniciar estudos sobre novas opções de formação universitária usando a autonomia. Última frase. A autonomia financeira da universidade, em que vocês vivem e que permitiu a universidade como ela está hoje, é uma coisa que todo mundo reconhece que foi uma coisa boa. Quando ministro da Educação, eu tentei introduzir nas universidades federais. É mesmo? E o Marco Maciel, que era o líder do governo no Congresso, que era de Pernambuco, ele falou, professor, não faça isso, viu? Não é mesmo? Eles não têm condições. Não é? Eles vão fazer as piores coisas possíveis com a autonomia. Dito e feito, teve um reitor, aliás, era da Universidade Federal de Pernambuco, eu creio, na ocasião, que veio me pedir dinheiro para fazer uma biblioteca, que era uma coisa importantíssima, não sei o que, etc. e tal. Aí eu dei. No ano seguinte ele veio e pediu de novo o dinheiro para a biblioteca. Eu falei, mas eu dei no ano passado para você o dinheiro. Eu usei para fazer um restaurante porque os estudantes estavam reclamando muito e o senador, não sei o quê, etc. e tal. Aqui na Universidade de São Paulo, olha, a autonomia foi criada há 30 anos. Isso nunca aconteceu na Universidade de São Paulo. Vocês não se dão conta do paraíso, do ponto de vista de autonomia administrativa, em que vocês vivem. Né? E com algumas variações, esses reitores sucessivos que nós tivemos nos últimos 30 anos, né? Alguns deles começaram a abusar da autonomia universitária, como ocorreu com esse problema que a Unesp está enfrentando hoje. E chegar para o governo e pedir mais dinheiro, eu acho que é uma coisa antipatriótica, viu? Porque se for para arrumar mais dinheiro, devia arrumar mais dinheiro para a saúde, viu? Ou para a segurança. Basta olhar, ler os jornais, né? Então, eu acho que foi um esforço bom, mas vocês precisariam ser um pouco mais específicos e objetivos, exceto nas coisas mais internas aqui. Obrigado.